Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Lucas Silva e você está no canal onde a gente fala de carro do jeito que tem que ser. Direto, prático e sem enrolação. Se você quer entender melhor o seu veículo, aprender dicas de manutenção e ficar por dentro de tudo que rola no mundo automotivo, já chega deixando aquele like, se inscreve no canal e fica comigo até o final do vídeo, porque tem muita dica boa vindo por aí. Sensor de posição do virabrequim, CKP, monitora a posição do virabrequim e a velocidade do eixo. Quando algo interrompe, perturba ou distorce o sinal desse sensor, o módulo de controle do trem de força, PCM, pode registrar o código de falha P0320. O que significa o código de falha P0320? O código de falha P0320 significa circuito de entrada de velocidade do motor de ignição, distribuidor. Como o PCM controla sistemas críticos do motor, como a ignição e o suprimento de combustível, para gerenciar essas saídas, ele precisa saber a velocidade de rotação e os dados de posição do virabrequim. Um sensor CKP fornece essas informações. Após a partida do motor, o PCM aguarda os sinais dos sensores de posição da manivela e do came. Se o sensor CKP não transmitir após o sensor CMP, o computador registrará o código P0320. Geralmente, é assim que o código é definido, mas os critérios variam de plataforma para plataforma. Observe que esse código não está listado na maioria dos veículos. Portanto, mesmo que você veja um código semelhante, provavelmente não verá um P0320. Se o circuito do sensor CMP tiver um problema elétrico e os algoritmos do ECM/PCM exigirem isso, o PCM também poderá definir o código P0320. O PCM pode registrar o código P0320 quando algo interrompe, perturba ou distorce o sinal do sensor de posição do virabrequim. Observação: o código P0320 pode ser definido de forma diferente por diferentes fabricantes de veículos. Consulte o manual de reparos ou o banco de dados de reparos apropriado para obter a definição exata do código. P0320 em um Ford F-150. A tabela de códigos do Ford F-150-2019 define um P0320 da seguinte forma: o P0320 é acionado quando ocorrem vários pulsos PIP no sinal do sensor de posição do virabrequim, CKP, durante um período de tempo calibrado, quando a velocidade do eixo de comando de válvulas excede a velocidade de marcha lenta equivalente do motor. O sensor do virabrequim pode ser uma unidade de efeito Hall, onda quadrada, ou um sensor indutivo, onda analógica, e o sensor Lee, uma roda fônica rotativa conectada firmemente ao virabrequim, que tem um dente a cada 10 graus, 36 dentes, mas falta um dente para detecção da posição. Assim, o ECM/PCM usa o dente ausente na relutância do sensor de manivela em conjunto com o sinal do sensor de came para determinar o tempo do injetor e as falhas de ignição. Quais são as possíveis causas do código P0320? O PCM pode registrar um código P0320 por vários motivos que envolvem o sensor CKP ou CMP ou suas peças associadas. Esses motivos incluem: sensor CKP com defeito. O sensor de posição do virabrequim, CKP, pode estar com defeito, fazendo com que a posição do virabrequim seja lida incorretamente. Problemas no circuito do sensor CKP ou do sensor CMP. Problemas como fios danificados ou conexões defeituosas no circuito do sensor do virabrequim, CKP, ou do sensor de posição do eixo de comando de válvulas, CMP, podem causar o P0320. Sensor CMP com defeito. O sensor de posição do eixo de comando de válvulas, CMP, também pode estar com defeito, causando problemas de sincronização entre o virabrequim e o eixo de comando de válvulas. Roda fônica do virabrequim ou do sensor do eixo de comando de válvulas danificada. A roda fônica, que está conectada ao virabrequim, pode estar danificada, afetando a precisão da leitura do sensor. Problema com o PCM. Um problema com o módulo de controle do trem de força, PCM, como a necessidade de atualização do software, também pode acionar o código P0320. É importante observar que a definição exata do código P0320 pode variar de acordo com o fabricante do veículo, portanto, é recomendável consultar o manual de reparos ou o banco de dados de reparos apropriado para obter a definição exata do código para um veículo específico. Quais são os sintomas comuns do P0320? Sem os dados de sincronização dos sensores CKP ou CMP, o PCM não consegue determinar a velocidade correta do motor. A queda resultante no desempenho do motor pode acionar esses sinais de alerta. Luz de verificação do motor acesa. Um dos sintomas mais óbvios é a iluminação da luz de verificação do motor no painel de instrumentos. Dificuldade para dar a partida ou não dar a partida, devido à falta de dados de sincronização dos sensores CKP, sensor de posição
do virabrequim, ou CMP, sensor de posição do eixo de comando de válvulas, o motor pode ter dificuldade para dar a partida ou não dar a partida, hesitação ou travamento do motor durante a aceleração, a falta de sincronização entre o virabrequim e o eixo de comando de válvulas, pode levar a um desempenho irregular do motor, causando hesitação ou travamento durante a aceleração. O motor se recusa a reiniciar após o travamento. Se o motor travar, ele pode se recusar a reiniciar devido à falta de dados de posição do virabrequim. É importante observar que esses sintomas podem variar de acordo com o veículo e a gravidade do problema. Se o código P0320 estiver presente, é recomendável que o problema seja diagnosticado e resolvido o mais rápido possível para evitar danos a outros componentes do motor. Como diagnosticar o código P0320? Determinar a causa raiz do código P0320 pode ser difícil, e é por isso que muitas pessoas deixam essa tarefa para os técnicos de reparo de automóveis. Se estiver confiante em suas habilidades de reparo de automóveis, você pode tentar encontrar a causa raiz do código de problema e corrigi-lo. Aqui está um guia geral para diagnosticar o P0320. Examinar o sistema. Use um scanner OBD-2 para recuperar os códigos de problemas de diagnóstico, DTCs, armazenados no módulo de controle do trem de força, PCM. O código P0320 será exibido como resultado da verificação. Verifique as conexões elétricas, inspecione as conexões elétricas do sensor de posição do virabrequim, CKP, e do sensor de posição do eixo de comando de válvulas, CMP. Procure por cabos danificados, conectores soltos ou outros problemas elétricos. Examine os sensores CKP e CMP. Verifique visualmente a condição dos sensores CKP e CMP. Certifique-se de que eles estejam fixados corretamente e que não haja nenhum dano físico evidente. Teste a resistência dos sensores. Use um multímetro para testar a resistência dos sensores CKP e CMP de acordo com as especificações do fabricante. Valores fora da especificação podem indicar um problema com os sensores. Verifique a roda fônica. Se o sensor CKP usar uma roda fônica, inspecione-a para verificar se há danos. Verifique se ela está encaixada corretamente e se não há dentes faltando. Teste o circuito do sensor CMP. Se o código P0320 persistir, examine o circuito do sensor CMP para verificar se há cabos danificados ou conectores defeituosos. Certifique-se de que o PCM esteja recebendo um sinal correto do sensor. Verifique o software do PCM. Em alguns casos, um problema de software no PCM pode estar causando o código P0320. Certifique-se de que o software do PCM esteja atualizado, verificando se há atualizações disponíveis no fabricante do veículo. Verifique os dados em tempo real. Use um scanner OBD-2 para monitorar os dados em tempo real dos sensores CKP e CMP enquanto o motor estiver funcionando. Variações anormais podem indicar problemas. Reparo ou substituição de componentes defeituosos. Dependendo dos resultados do teste, repare ou substitua componentes defeituosos, como sensores CKP ou CMP, conexões elétricas defeituosas ou quaisquer outras falhas identificadas. Apague os códigos e faça um test drive. Depois que os reparos forem feitos, apague os códigos de falha e faça um test drive para garantir que o problema foi resolvido. Se não se sentir à vontade para executar essas etapas sozinho, é recomendável consultar um profissional automotivo para obter um diagnóstico completo e os reparos adequados. Como reparar o código P0320? Não existe uma solução única para o P0320, assim como para a maioria dos códigos OBD-2. Muitas pessoas simplesmente deixam o trabalho para o mecânico. Se estiver confiante em suas habilidades de bricolagem automotiva, você mesmo pode tentar resolver o código. Você precisará da ajuda de manuais de reparo, como os da Chilton ou Ines, ou de guias e recursos online. Você também pode optar por fazer uma assinatura ALLDATA para um único veículo, o que deve ser útil para esse e para a maioria dos futuros reparos que você precisar fazer em seu carro. Obviamente, não se esqueça de que diferentes marcas e modelos de carros têm suas próprias instruções de reparo. Um reparo que pode funcionar em um carro pode não funcionar em seu carro. Aqui estão algumas etapas gerais que você pode seguir para corrigir o problema associado ao código P0320. Substituir o sensor CKP. Sensor de posição do virabrequim. Se o sensor CKP estiver com defeito, substitua-o por um novo. Certifique-se de escolher um sensor compatível com seu veículo. Substituição do sensor CMP. Sensor de posição do eixo de comando de válvulas. Se o sensor CMP estiver com defeito, substitua-o também por um novo sensor compatível. Reparo das conexões elétricas. Se forem identificadas conexões elétricas defeituosas ou fios danificados, repare ou substitua os componentes em questão. Reparo da roda fônica. Se o sensor CKP usar uma roda fônica e ela estiver danificada, substitua-a ou repare-a conforme necessário.
Atualize o software do PCM. Se o problema for com o software do módulo de controle do trem de força, PCM, verifique se o software está atualizado. Consulte o fabricante do veículo para obter atualizações de software. Reparo do circuito do sensor de CMP. Se forem detectados problemas no circuito do sensor de CMP, repare os fios danificados, substitua os conectores defeituosos ou faça qualquer outro reparo necessário. Apague os códigos de problema. Após os reparos, use um scanner OBD-2 para apagar os códigos de problema. Certifique-se de que o problema foi resolvido antes de voltar a dirigir. Test Drive. Faça um test drive para garantir que os sintomas associados ao P0320 desapareceram e que o motor está funcionando corretamente. Se não se sentir à vontade para realizar esses reparos por conta própria, é aconselhável consultar um profissional automotivo. Um mecânico qualificado pode fazer um diagnóstico completo e realizar os reparos necessários para resolver o problema. Códigos associados. O código de falha P0320 é frequentemente associado a outros códigos relacionados ao sistema de ignição, ao sensor de posição do virabrequim, CKP, ou ao sistema de distribuição de ignição. Alguns dos códigos associados podem incluir P0335, circuito A do sensor de posição do virabrequim. Esse código é específico para problemas com o sensor de posição do virabrequim, CKP. Ele pode ser acionado no caso de uma falha ou problema elétrico com o sensor CKP. P0340, circuito A do sensor de posição do eixo de comando de válvulas, banco 1 ou sensor único. Esse código está relacionado ao sensor de posição do eixo de comando de válvulas, CMP. Problemas com esse sensor também podem causar problemas de funcionamento semelhantes. P0351 a P0358, mau funcionamento do sistema de ignição. Esses códigos indicam problemas com bobinas de ignição individuais. Às vezes, um mau funcionamento do sistema de ignição pode estar associado ao código P0320. P0336, circuito de alcance, desempenho do sensor de posição do virabrequim A. Esse código indica um problema de alcance ou desempenho com o sensor de posição do virabrequim. P0339, circuito intermitente do sensor de posição do virabrequim A. Esse código pode ser acionado se houver problemas intermitentes com o sensor de posição do virabrequim. Quando um código P0320 é registrado, é importante examinar esses códigos associados para obter uma visão completa dos possíveis problemas no sistema de ignição e sincronização. Isso ajudará a identificar a causa do mau funcionamento com mais precisão. Pode ser necessário um diagnóstico profissional com um scanner OBD-2 para identificar e resolver esses códigos associados de forma eficaz. Conclusão. Em conclusão, o P0320 é um código de diagnóstico de problema, DTC, relacionado ao sensor de posição do virabrequim, CKP, e indica um problema no circuito de entrada de velocidade do motor ou do distribuidor. Esse código geralmente está associado a sintomas como o acendimento da luz de verificação do motor, dificuldade de partida, travamento durante a aceleração e outros problemas de funcionamento do motor. O processo de diagnóstico envolve o uso de um scanner OBD-2 para recuperar os códigos, verificar as conexões elétricas, inspecionar os sensores CKP e CMP, testar a resistência do sensor, examinar a roda fônica e verificar o circuito do sensor CMP. As possíveis causas do P0320 incluem um sensor CKP ou CMP com defeito, problemas de fiação ou conexão, uma roda fônica danificada, ou um problema com o módulo de controle do trem de força, PCM. O reparo do código de falha P0320 depende da causa subjacente identificada durante o diagnóstico. Isso pode envolver a substituição de sensores defeituosos, o reparo de conexões elétricas, a solução de problemas com a roda fônica, a atualização do software do PCM e a limpeza dos códigos após o reparo. Em caso de dúvida ou desconforto com os reparos, é recomendável consultar um profissional automotivo para obter um diagnóstico completo e os reparos adequados. Em conclusão, o código de falha P0320 indica um problema no circuito do sensor de virabrequim ou de RPM, o que pode afetar o desempenho do seu veículo. É fundamental realizar um diagnóstico adequado para identificar a origem da falha, que pode variar desde um sensor defeituoso até problemas elétricos no sistema. Manter a manutenção em dia e estar atento a esses sinais pode evitar complicações maiores e garantir a segurança e eficiência do seu carro. Se você suspeita de algum problema, não hesite em procurar um profissional qualificado. Obrigado por assistir e até a próxima.